Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal Vida Consciente. Meu nome é Andresa Pires, eu sou especialista em quebra de bloqueios emocionais. E nesse vídeo de hoje eu vou abrir para você uma sequência de acontecimentos que vai expandir a sua compreensão acerca da origem e da razão das suas dores e dos seus prazeres, que vai mudar a sua visão. E eu te digo mais, depois que você aprende, você não pode simplesmente desaprender, não é verdade? Então prepare-se para enxergar em si um mundo novo a partir de hoje. Compreender por que você é do jeito que você é e age do jeito que você age. Por que você está aí na sua vida, onde você está. Qual a função das pessoas que se relacionam contigo, o porquê das desavenças. E aí, está preparado? Vai ser muito esclarecedor. Eu montei uma sequência de 10 fases para te ajudar a compreender como a nossa vida se estrutura. E assim você se localiza e percebe o que já passou e o que vem pela frente. Mas aqui eu vou fazer apenas um resumão de cada fase e depois eu vou trazer uma por uma, aprofundada, explanada, exemplificada, bem completinha, tá? Também vou deixar aqui embaixo um PDF com as 10 fases para você baixar, principalmente se você é visual, né? Para você visualizar e ter aí como lembrete. Então, bora lá? Fase 2. Fase 2 é a fase de formação da personalidade. A fase 2 é onde a sua personalidade foi formada. Mas, Andresa, a personalidade não é aquilo que vem comigo desde que eu nasço? Intrínseco da minha natureza, próprio de mim? Não. Essa é a sua essência. A personalidade não é quem você é. Ela é um personagem que você criou para sobreviver ao ambiente onde você cresceu. E todos nós criamos um personagem. A sua personalidade é moldada conforme o ambiente em que você cresce. Então, Andresa, você está me dizendo que se eu tivesse sido criado em outro ambiente, diferente do que eu fui, do que eu cresci, com costumes diferentes, com formas de demonstrar afeto diferentes, eu teria outra personalidade? Isso. Exatamente isso mesmo. Você é quase inteiramente produto do meio. O pequeno percentual que não é, eu vou explicar depois, mas não nesse vídeo. Então, assim, pegue essa teoria, né, firme de que você é produto do meio, para a gente entender, né, para a gente compreender as próximas etapas. E quando nós compreendermos isso, que a criança ela é produto do meio, a humanidade vai dar assim, nossa, um mega salto evolutivo. Nós vamos entender que a criança é um molde, que a chave para a transformação do futuro está ali, né? Eu vou falar muito dessa fase. Como que é o adulto que nessa fase foi uma criança que enfrentou abusos emocionais, gritos, críticas, chantagens, abusos físicos, né? Surras, beliscões, cocões, abusos sexuais. Como é o adulto que, quando criança, teve a presença de apenas um dos pais, ou o pai ou a mãe, ou enfrentou o divórcio dos pais, ou não foi criado pelos pais, mas pelos avós, né, pelos irmãos mais velhos, pelos tios. O adulto que foi uma criança que morou em orfanatos, né, que foi adotado, que foi criada por várias babás ou cresceu mudando de famílias. Né? A criança que foi criada em um lar muito repressor ou em um lar muito permissivo, os extremos são prejudiciais, né? Lares com alcoolismo ou outros vícios, lares onde tudo era fachada, o casamento, a situação financeira, lares onde os pais trocavam presentes pela presença deles, né? Coisas materiais, brinquedos, aulas de dança, de qualquer outra coisa. E ainda lares com muita pobreza, com muita escassez. Cada tipo de ambiente cria um tipo de personalidade. Nessa fase, as crianças assumem papéis dentro desses lares. Papel de criança boazinha, ou papel da criança rebelde,
né? O papel da criança estrela. Nós temos vários papéis que as crianças assumem aí para tentar sobreviver melhor, né? E você assumiu um desses papéis. Também qual a personalidade adulta que você se tornou devido a isso? Será que você se tornou individualista? Ou precavido? Ou pacificador? Ou desafiador? Nós também temos várias personalidades e você é uma delas. A sua personalidade mostra por que você faz as coisas do jeito que você faz, o que te motiva, né? Em que você é bom, quais as áreas de trabalho que melhor se adaptam aí com o seu tipo, quais os tipos de relacionamento que você procura, enfim, né? Pelo seu perfil dá para saber muita coisa. Mas hoje eu quero que você entenda que nessa fase a sua personalidade foi formada. E como isso ocorreu? Fase 2, para algumas pessoas, inicia-se ainda lá na gestação, quando você começa a enfrentar os choques de dor, a ameaça de um aborto, o pai que prefere menina e você é menino, ou o contrário, né? A mãe que não queria engravidar por ser ainda muito nova ou ainda por não ter se casado, e ela fica emitindo essa vibração de frustração como se a criança estivesse arruinando a vida dela. O pai que não quer assumir o filho. É aqui o seu primeiro contato com a sensação de rejeição ou aceitação, por meio dos sentimentos daqueles que te rodeiam. Ah, mas é só um feto dentro da barriga, não sabe de nada. Ha, ha, ha. Vocês que pensam. Ah, Andresa, mas eu não lembro. Eu não lembro de quando eu estava na barriga da minha mãe. Eu sei. Você não tem memória episódica, né? Mas você tem memória emocional. Toda criança sente se ela veio de uma gravidez desejada ou não. Toda criança percebe, ainda dentro da barriga, as vibrações do ambiente que a circunda. Se os pais brigam muito, se é um ambiente calmo e acolhedor, ou se é um ambiente briguento, tenso, a criança sente o mundo. Mas o período intrauterino é apenas um prelúdio, né? Um trechinho da fase 2, que se situa mesmo logo depois da fase 1, a fase bebê, né? Segura aí que agora nós vamos falar de criança, mas não é para você se tornar um bom pai ou uma boa mãe, não. Vai servir também. Mas a ideia aqui é você compreender o que aconteceu contigo lá na sua infância que te tornou no que você é hoje e melhor. Nós veremos como mudar isso nas fases sequentes. Então, a partir de agora, se você ainda não começou a avaliar a sua história com base no que eu estou falando aqui, comece. Nós já vimos que você chegou aqui nessa vida expressando tudo que há de mais belo, de mais puro, de mais amoroso, unificado e autêntico, né? A criança maravilha ou a essência. Mas você trouxe consigo muitas necessidades a serem atendidas. No primeiro estágio, o bebê precisa ele precisa se sentir bem-vindo ao mundo, né? Ser tocado, ser abraçado, ser alimentado, estar de banho tomado, sempre limpo, quentinho, confortável. Se sentir aceito e amado, como ele é, ser tratado de modo especial. Sentir que está num ambiente seguro, um ambiente amoroso, onde ele pode somente ser. Vivendo aqui no agora, sendo espontâneo, como todo bebê é. E como ele percebe isso, gente? Por meio da amamentação, o contato, o toque físico, o carinho, o olho no olho, o tom da voz. É assim que ele começa a acreditar que o mundo é um lugar seguro, onde as suas necessidades serão atendidas. E eu te pergunto, adulto, você sente que o mundo é um lugar seguro? Para você ser quem você é de verdade? Para você se expressar sem precisar esconder alguma parte sua? Hã? E você acredita que as suas necessidades emocionais, financeiras, materiais serão atendidas? Se não, comece a investigar o seu passado. Você foi amamentado?
O primeiro ato que transmite segurança a uma criança é a amamentação. O ambiente onde você chegou era amoroso e sem necessidades afetivas ou materiais, né? Tinha alguma escassez, alguma necessidade? Hein? Isso diz muito. E aí, no segundo estágio, ainda dentro dessa fase, você se tornou uma criança curiosa, doida para saber, para experimentar, para olhar, para tocar, para aprender. E assim como o bebê, a criança também tem muitas necessidades a serem atendidas. Ser reconhecida, apoiada, incentivada, elogiada, se sentir segura, se sentir amada, se sentir aceita, ter a sua liberdade respeitada, embora limitada e vigiada. Precisa ser assistida, ouvida, validada. Tendo isso, a criança aprende a dar a si mesma. E quando ela cresce, ela não precisa mais que essas necessidades sejam atendidas por outras pessoas, externamente. A criança, gente, só aprende a dar a si mesma aquilo que ela recebeu. Isso é muito importante. Então eu te pergunto, adulto, você sente que essas suas necessidades que eu comentei agora foram atendidas lá na infância? Porque se não foram, você é um mendigo emocional. E tá tudo bem, não se preocupe, grande parte das pessoas é. E essa fase é mais complicada porque ela serve de base para todas as fases sequentes. Como eu falei, aqui a sua personalidade foi formada. O movimento da criança nessa fase é sempre em busca de ter as necessidades atendidas. Então ela faz de tudo para chamar atenção, para receber amor, para receber reconhecimento, carinho, elogios. E um parêntese muito importante aqui é que ela começa a demonstrar afinidade com aquilo que ela trouxe como propósito, missão de vida, aquilo que ela veio entregar nessa vida. Nós vamos ver isso melhor em outra fase lá na frente, tá? Mas voltando à fase 2, é uma fase complicada, porque é exatamente aqui que, ao invés de ter suas necessidades atendidas, muitas crianças se sentem criticadas, comparadas, cobradas excessivamente, ignoradas, abandonadas, envergonhadas, rejeitadas, violentadas, abusadas, surradas. E esses desafios vão se apresentar para essa criança em vários ambientes, na escola, na família, na vizinhança, na igreja, né? Os ambientes que a criança frequenta, com as pessoas que ela convive. E para cada choque de dor desses que a criança experimenta, ela cria uma capa de proteção. Ela cria um bloqueio emocional. De maneira inconsciente, ela molda o próprio comportamento para não sentir mais aquela dor. Funciona mais ou menos assim. Imagina que você é uma criança tentando carregar uma jarra com água. E aí você derruba a jarra. O adulto que está com você te dá uns tapas, grita contigo e diz: você não presta para nada, imprestável. Naquele momento do susto, você cria uma capa de proteção. Você fica com medo de tentar novamente. Então você prefere não tentar mais. Você molda o seu comportamento para não arriscar quando você não tem certeza de que dá conta. E é de ambientes como este aí que saem os adultos que morrem de medo de colocar suas ideias para o mundo. Nesse estágio, muitos pais tentam inibir a criança, reprimir. Isso faz com que ela se feche em si mesma, né? Passando a temer a exploração ou qualquer outra coisa desconhecida. E aí a vida perde aquele sentido de aventura a ser vivida que a criança tem e começa a ser um problema a ser resolvido. E eu te pergunto, adulto, você enxerga a vida como uma aventura ou como um problema a ser resolvido? Como você era tratado no lar de onde você veio? A criança do exemplo, ela abre mão da curiosidade e passa sempre a buscar pelo quê? Segurança.
E é aqui que fica para trás a criatividade, ó, de muitas pessoas. Porque para você compor uma poesia, ou uma música, ou pintar um quadro, inventar uma coreografia, ou abrir um negócio próprio, você precisa de criatividade e de coragem para se arriscar. Todo ser humano, ele nasce criativo. Vai permanecer criativo ou não, conforme o seu ambiente. A maioria se perde aí na criatividade. Quando uma criança é envergonhada, e maltratada, ela perde a confiança. Ela tem o seu entusiasmo, a sua alegria cortados. Coisas que a gente diz para a criança como não ria alto, para com esse barulho, chega, já divertiu demais. Não faça isso não pode, isso é feio, eu não vou gostar de você, engole o choro, para de chorar agora. Vou te dar motivos reais para você chorar se você continuar aí chorando. Tudo isso são repressões, além das surras que os pais faziam, e fazem por acreditar aí não ter um impacto negativo e, pelo contrário, tornar os seus filhos mais fortes, mais educados, mas não é bem por aí não. Você já passou por isso? Nós somos péssimos em dialogar, em explicar por que não pode, em fazer as crianças entenderem como é a maneira correta, sem gerar algum tipo de violência, não é verdade? A criança precisa de liberdade para brincar, para dar seus pulos, precisa ter o seu corpo respeitado. A criança precisa se sentir amada incondicionalmente, como é. Não quando faz algo certo aos olhos dos pais. A criança precisa primeiro se sentir amada, para ela poder se amar. É assim que se aprende amor próprio. É muito importante. Então, para você entender, a sua personalidade foi formada conforme aquilo que você viu, ouviu, sentiu, experienciou e a sua reação diante disso. E foi aí que se instalou o seu medo de dirigir, de falar em público, de tentar, de fracassar, a sua facilidade de entrar em relacionamentos problemáticos, dolorosos, difíceis, Sua facilidade para se sentir incapaz, a sua dificuldade em dizer não, seu medo de ficar só, seu sentimento de inveja, sua mania de comparar, seu comportamento agressivo, seu medo da crítica, e essa lista é longa. Mas nós vamos aprofundar muito, 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 muito nisso, em outras ocasiões, porque afinal essa é a matéria-prima do meu trabalho. Então você sai dessa fase acreditando que você é essa personalidade. Você possivelmente ainda acredita, mas não é não, viu? Esses são os seus bloqueios emocionais, o resultado aí das suas camadas de proteção. E você vai saber como quebrar isso um pouco aí para frente, para voltar para a sua essência. Resumindo, fase 2, você forma a sua personalidade conforme o ambiente em que você vive. E aí você leva essa personalidade para o mundo acreditando que é você